Se Deus não permitir que eu saia vivo desse hospital, Maria, quero que expliques para as nossas filhas que sempre lutei em defesa do ser humano. A escravidão é uma indignidade. Depois de tantas guerras, para garantir a fronteira sul do país, homens brancos e negros cavalgavam lado a lado para enfrentar o Império. Naquela tarde, Maria, nos campos do Seival, carregávamos duas grandes palavras no coração: abolição e república. A Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre 1875 e 1845. Além daquelas causas que nós já falamos, temos que pontuar a questão dos impostos. Impostos que incidiam sobre a produção do charque gaúcho e, além do charque, a produção de couro e de sebo. Todos esses impostos faziam com que a produção desses gêneros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina ficasse mais cara do que a produção do charque platino, argentino, uruguaio. As pessoas no Brasil preferiam esses produtos mais baratos do que o charque gaúcho. Isso fez com que os latifundiários perdessem muitos mercados consumidores. Claro, as pessoas davam preferência ao charque platino, mais barato. Isso era muito ruim para os latifundiários do Rio Grande do Sul. Bem, outro fator que contribui para a revolta dos latifundiários contra o governo regencial é a própria influência do republicanismo. Não esqueça que essas províncias, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estavam próximas das repúblicas platinas, Argentina, Paraguai, Uruguai. A influência republicana vem daí na luta contra o governo imperial, o governo regencial brasileiro. Temos que pontuar ainda a influência do ideal de liberdade que nós chamamos de liberalismo farroupilha, de liberalismo exaltado, que gostava, no caso, né, esse liberalismo influenciando muito no Rio Grande do Sul, esse liberalismo defendia o federalismo e a elevação das autonomias para as províncias. Enquanto isso, o governo regencial centralizado no Rio de Janeiro ainda defendia a postura da moderação, do liberalismo com moderação. São os liberais moderados. Ou seja, nada de dar muita autonomia para as províncias. Afinal, essa autonomia pode simbolizar a fragmentação da unidade do território brasileiro. Foi por causa de todas essas causas que nós vimos, ou seja, a elevação dos impostos sobre o charque, sobre o sebo, sobre o couro, além da centralização do governo do Rio de Janeiro, a influência do ideal de liberalismo farroupilha, defensor de muita autonomia para a província, e além disso, a própria influência do republicanismo que vem das repúblicas platinas, como Uruguai e Argentina, mas foi por causa de tudo isso que os latifundiários lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se revoltaram contra o governo regencial no Brasil. Entre os principais líderes, temos que destacar Bento Gonçalves, que foi presidente de uma das repúblicas que nós fundaremos em breve. Vamos falar em Davi Canabarro, ambos latifundiários, não esqueça disso. Uma outra liderança importante foi de Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano, grande defensor do ideal liberal, grande defensor da ideia de república no século XIX, uma espécie de herói romântico do século XIX, que corria o mundo defendendo as ideias de república, defendendo o liberalismo. No final, inclusive no final da Revolução Farroupilha, Garibaldi migra para a Itália e vai acabar sendo um dos condutores do processo de unificação da Itália, ainda no século XIX. Bem, convém destacar, além desses líderes importantes, a grande mobilização popular no movimento. É porque a gente o tempo todo falou em farroupilha, em latifundiário, e às vezes a gente se perde um pouco, né? Você deve estar pensando assim, mas espera aí, se tinha latifundiário, se a liderança era de latifundiários, por que o nome farroupilha? Exatamente por causa da grande mobilização popular.
Quando eu falo mobilização popular, não falo só de pessoas pobres do Rio Grande do Sul, também revoltadas com o governo regencial, mas dos próprios escravos desses latifundiários que foram utilizados na luta contra o governo regencial na Revolução Farroupilha. Em 1836, inclusive, os latifundiários que lideravam a Farroupilha conseguiram fundar a República Rio-Grandense. República Rio-Grandense, separada do Brasil, está percebendo aquela questão da ordem e da manutenção da unidade territorial, né? A unidade territorial está sendo ameaçada com a separação do Rio Grande do Sul. Olhe a preocupação dos latifundiários do restante do Brasil, aqueles que participavam do governo regencial. Giuseppe Garibaldi foi um dos grandes personagens dessa Revolução Farroupilha. Inclusive, ele foi um dos célebres mentores do plano de transportar 2 navios até a cidade de Laguna, surpreendendo as tropas do Exército Brasileiro com um ataque marítimo. Inclusive, isso fez com que os farroupilhas, em 1879, ao vencer as tropas do Exército, conseguissem fundar mais uma república, no mês de julho. Por isso ela recebeu o nome de República Juliana, mas também é conhecida como República Catarinense, em 1839. Passa o tempo e nada da Farroupilha ser sufocada, nada da ordem ser estabelecida no Brasil. Chega Dom Pedro II e mais uma vez convoca Luiz Alves de Lima e Silva. O nosso Duque de Caxias foi contratado para reprimir o movimento. E assim ele o faz, mas de uma maneira bem característica. Para conseguir estabelecer a ordem em 1845 e acabar com a Farroupilha, o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, apresentou o Programa de Paz, o Tratado de Paz de Ponche Verde, que inclusive foi aceito pelos farrapos. Se eu fosse um dos líderes da Farroupilha, também teria aceito as cláusulas definidas por Caxias no Tratado de Paz de Ponche Verde de 1845. Entre as cláusulas mais importantes, podemos destacar que o governo regencial concederia anistia ou perdão a todos os farroupilhas envolvidos. Além disso, os impostos sobre o charque platino seriam elevados para 25%, para tentar compensar a elevação dos impostos sobre o charque gaúcho. Além disso, as terras confiscadas foram devolvidas a seus respectivos donos. Também é importante destacar que o Tratado de Paz de Ponche Verde libertava todos os escravos envolvidos no movimento. Além disso, um último ponto, é importante destacar que, nesse tratado, os oficiais farroupilhas foram incorporados ao Exército Brasileiro, com exceção do cargo de general, né? Afinal, imagina, o general do Exército Brasileiro, um ex-revolucionário. Isso não era interessante até para a manutenção da ordem no Brasil. Percebam, então, a grande importância do nosso Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, como um grande agente pacificador do Império, aquele que conseguiu, ainda no segundo reinado, no início do segundo reinado, estabelecer a ordem, sufocando a balaiada e sufocando a Farroupilha. Agora vamos fazer uma reflexão. Te convido a fazer uma reflexão junto comigo. É o nosso Para Refletir. Como é que será que os estados atuais garantem a ordem? Não só em seus estados, como também a nível internacional. Agora vamos para uma enquete. Vamos ver o pessoal na rua, vamos ver o que eles acham dessa questão da ordem no mundo atual. Quais as ferramentas que as nações atuais utilizam para afirmar a ordem mundial? Ih, moço, muito difícil. Não sei responder. Para saber que meios os órgãos internacionais usam para manter a ordem. Firmar a ordem? Bem, elas usam de muita repressão para firmar a ordem mundial, eu vejo dessa forma. Ah, sei lá, tipo... a guerra? Não, você falou a paz mundial? Ah, não sei te dizer, cara. Talvez os meios de comunicação, internet, TV, rádio. Mas eu não ouvi falar, não. As ferramentas? Dinheiro. Dinheiro e petróleo, pronto. Petróleo é dinheiro. Pronto, é isso aí. Ixi, complicou, hein? Os meios, aí você teria que perguntar para a ONU, filho. Eu não sei te dizer, não.
Internamente, os estados, para manter a ordem, usam de instrumentos como a polícia. Recentemente, tem-se inclusive questionado a possibilidade de ação do Exército em estados como o Rio de Janeiro para zelar pela ordem. Mas internacionalmente, desde o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos vêm utilizando da força militar. Foram atacados em 11 de setembro de 2001, a princípio no atentado atribuído ao Osama Bin Laden, foram atacados e passaram a responder com outros ataques militares, qualquer um que seja uma ameaça à ordem internacional. Eu estou me referindo principalmente aos principais grupos terroristas. Vamos agora às nossas dicas de estudo. As nossas dicas de estudo são 2 livros muito importantes para a compreensão desse momento histórico, período regencial. O primeiro é o livro O Tempo Saquarema, do Ilmar Roloff de Matos, da editora UCITEC. Um outro livro muito importante é O Império em Construção, o Primeiro Reinado e Regências, da Maria de Lourdes Viana Lira, atual editora. Bem, me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Até mais, tchau. Na aula de hoje aprendemos sobre as revoltas regenciais. Vimos a cabanagem. Vimos que na cabanagem, cerca de 30 mil moradores do Pará foram mortos em nome da manutenção da ordem no Brasil regencial. Falamos sobre a Sabinada. A Sabinada foi uma revolta da classe média baiana contra o recrutamento para combate à Revolução Farroupilha. Discutimos a revolta dos malês. Aprendemos sobre a balaiada e vimos também a famosa Guerra dos Farrapos. Na Farroupilha, os latifundiários do Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegaram a proclamar 2 repúblicas, mas a revolta acaba com a ação do Caxias em 1845. Bons estudos! Bem, agora vem algumas dicas para você, colega professor. Bem, peça que os alunos destaquem e pesquisem a ação desses personagens históricos importantes dessas revoltas que nós acabamos de analisar. Além disso, peça que esses alunos façam um levantamento sobre outros levantes sociais em outros períodos da história do Brasil e como o Estado se relacionou com esses outros movimentos. O objetivo é fazer com que os alunos percebam a importância da ação modificadora da sociedade. Um abraço, até mais.